O novo bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, Monsenhor Itacir Braciani. Ele está assumindo a diocese e vai falar um pouco sobre a sua história e o trabalho agora que pretende desenvolver. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os rádio ouvintes da Rádio Independente. É com prazer que eu estou aqui dialogando com vocês. Bom, primeiro acho que é importante a gente falar, né, que o Dom Aloísio Alberto Dili, que está desde 2016 aí no cargo, é ele que pediu, né, para se afastar, ele que é natural de Poço das Antas, e o senhor agora vem com essa incumbência. Então como é que está sendo essa transição? O senhor que é natural de Soledade, mas fala um pouco também da sua trajetória, essa parceria aí com o Dom Aloísio e também com aquilo que você pretende fazer daqui para frente. Pois então, eu nasci, na verdade, no distrito de Soledade, hoje município de São José do Herval, em 1959. Pertencia, na época, à Diocese de Santa Cruz, que hoje ela só vem até Pouso Novo, né? São José do Herval fica um pouquinho acima. Meu pai é nascido em Encantado, da família Bresciani, que por um problema de registro se tornou Braciani a partir do meu pai. Minha mãe nasceu em Arvorezinha, que também pertence como lajeado à Diocese de Santa Cruz. Com 2 anos e meio, meus pais migraram para a região oeste de Santa Catarina, quando eu tinha 2 anos e meio. E lá eu me criei, e depois, somente com 20 anos, que eu deixei meu trabalho e iniciei a caminhada formativa como missionário da Sagrada Família. Estou, portanto, com 64 anos, eu nasci no mesmo ano da Diocese de Santa Cruz. Quanto a essa nova missão, devo dizer que eu ainda ignoro quase tudo, né? Mesmo tendo nascido no território da Diocese de Santa Cruz do Sul, eu conheço de passagem. Eu não conheço o clero, não conheço a vida religiosa e eclesial. De forma que vocês dirão assim, mas como pode assumir um trabalho se não conhece nada, né? Na verdade, os primeiros contatos eu estou tendo agora, contatos efetivos. Na parte da manhã, início da tarde, eu participei de uma tele-reunião com o Conselho de Evangelização da Diocese. E amanhã eu estarei em Santa Cruz para uma primeira reunião com os padres e os bispos para tratar dessa transição. De forma, né, rádio ouvintes e amigos da rádio, que eu não posso chegar, não tenho condições de chegar com um plano de trabalho. Na verdade, o trabalho de evangelização é aquele que existe, que está em andamento e que está sendo coordenado por Dom Aloísio Dili e pelos demais responsáveis pelos diversos setores e organismos. Com certeza, por um período longo, eu, mais que tudo, serei um aprendiz, um aluno que deverei ser conduzido pela mão nos caminhos para olhar, para escutar, para ver, para contemplar e assim ir me inserindo na caminhada da Diocese. Minha experiência pastoral é uma experiência de trabalhar em paróquias há alguns anos, os 10 anos da minha vida. Depois, o restante do período foi na coordenação dos missionários da Sagrada Família. Hoje eu ainda estou responsável pela região da América Latina, incluindo a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Brasil todo, e também parte de Moçambique, na África. Um grupo de 135 missionários da Sagrada Família. Então essa é a minha experiência por hora, e bem, vou com a experiência, com a boa vontade e com o desejo de aprender e caminhar junto com a Igreja Diocesana. Bom, o senhor relata que está chegando agora, então está conhecendo a comunidade, né, conhecendo o trabalho desse novo desafio que terá pela frente. Mas como que é essa nomeação? O senhor foi consultado antes se aceitaria o desafio ou é algo que, independente de aceitar ou não, quando recebe o chamado, tem que ir assumir esse cargo de bispo aí da diocese? Pois bem, há uma diferença entre
o ministério de padre e o de bispo quanto ao processo decisório, né? Para ser padre, você se sente chamado, pede, é acompanhado, faz um processo de formação, passa por diversas instâncias de escrutínio, de deliberação, até ser aprovado e ordenado. Para bispo, na verdade, a gente só é consultado no final do processo. O processo de escolha, de discernimento é feito de uma maneira reservada, né? Parte da indicação de algum bispo, não necessariamente da região. Depois há um processo de consulta relativamente longo, de consulta secreta ou reservada, em que são ouvidos padres que conhecem o candidato indicado pelo bispo, padres, irmãs, irmãos, leigos e leigas, que dão informações e pareceres sobre uma série muito grande de pontos para avaliar a idoneidade da pessoa. E só depois é que o núncio apostólico, o embaixador do Vaticano no país, é que reúne essas informações numa equipe, e depois, pelo que eu conheço, né, conheço assim pelo processo dos outros, esta conclusão é enviada ao Vaticano e lá se toma a decisão de escolher este ou aquele. No meu caso, eu fui consultado com essa decisão já tomada pela autoridade da igreja, pelo Papa. Eu fui consultado aí no final do mês de março, e claro que não pode ser uma função, um ofício imposto. Então, eles oferecem, comunicam um processo já concluído, e cabe a quem foi consultado dizer sim ou não, com plena consciência e plena responsabilidade. Eu pedi um tempo, isto é, um relativo tempo, porque a igreja tem seus calendários, suas urgências, então me concederam, na verdade, 3 semanas em que eu pude conversar com algumas pessoas em caráter reservado, algumas pessoas que me são referenciais, para que me ajudassem a dar uma resposta que não fosse simplesmente voluntariosa e impensada, né? Nenhum sim que fosse uma recusa, uma covardia, digo, um sim que fosse uma busca de posição, nenhum não que fosse covardia, né? E bem depois de 3 semanas, então, eu fui instado a dar uma resposta de fato, e isso eu fiz em meados do mês de abril. E daí que, a partir disso, que eu conversei com Dom Aloysio, com a autoridade maior da igreja, para definir uma data de publicação, que foi a semana passada. Essa data, ela tardou um pouco mais do que o normal, desde o mês de abril até o mês de junho. Por quê? Porque eu estou ainda empenhado numa série de agendas que decorrem da minha função atual. Veja, a região que está sob a minha responsabilidade é muito grande, e nós estamos num processo de preparação da Assembleia para eleger a equipe que vai suceder. E essa Assembleia está prevista para o mês de outubro. Então, graças a Dom Aloysio e ao núncio apostólico, foi possível postergar um pouco, uma vez que Dom Aloysio está em plenas condições físicas, espirituais e psíquicas para animar a diocese. Mas e quando o senhor assume de fato? Então, eu estarei indo amanhã, passando o dia em Santa Cruz, quando conversarei com os diversos setores e lideranças da igreja, com o bispo e os padres, para definir uma data que seja mais conveniente. Ela deverá ser até o final do mês de setembro. Então, provavelmente amanhã à tarde, nós teremos uma proposta de data. Porque eu não posso definir sozinho o que me agrada, porque é um evento diocesano que ultrapassa os meus gostos, os meus caprichos. Então, temos que ver a viabilidade para que os padres e as lideranças estejam presentes. E o tempo de permanência, tem alguma previsão? Fica um período e depois precisa trocar? Ou não existe esse tempo?
Bom, em princípio é para ser estável, né? No meu caso, estou com 64 anos, então seria até 75. Mas também essa mudança depende, das necessidades da igreja no país, então isso também não sou eu quem decido. Nas circunstâncias atuais, que eu sou superior provincial, eu e meu conselho decidimos a mudança dos padres. E as nossas assembleias decidem a mudança da liderança que é eleita, mas no caso da diocese não é competência do titular decidir por quanto tempo. O fato é que aos 75 anos a gente precisa renunciar, porque é o momento de dar, de dar o espaço, né, e confiar em novas lideranças. É o que justamente está fazendo o Dom Aloysio Alberto Dili, né, que chegou aos 75 anos e Exatamente. acabou renunciando, abrindo espaço então, para a sua chegada. Bom, em relação a temas polêmicos, temas que volta e meia geram bastante debate, a gente tem um Papa que é bastante aberto nesse momento e que volta e meia fala de temas como homossexualidade, como aborto, outros temas que sejam mais polêmicos, e a questão também de trabalhar isso no dia a dia, direto com a comunidade nas paróquias. O que dá para falar? O novo bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, Itacir Braciani. Isso. Então, e como eu não estou ainda à frente da diocese, para mim é um pouco complicado eu opinar dentro de um espaço que não me compete ainda, né? Mas eu queria dizer a vocês, às radiovintes, que, por exemplo, sobre a questão da homossexualidade, desde os anos 90, onde eu trabalhei em Santo Ângelo, nas rádios locais, eu protagonizei nas rádios e nos jornais uma série de debates, né, em que eu fui solicitado a debater com vários setores da cidade e também da comunicação esse tema. E eu acho que aí, em relação a isso, aos homossexuais, ou a todo o leque de variantes da LGBTIQ+, né, o princípio fundamental é que são pessoas humanas com a sua dignidade inviolada, independente da orientação sexual que descobrem ou assumem. E como igreja, como cristãos, cabe-nos acolhê-los enquanto pessoas. Esse é o princípio fundamental. O que se desenvolve daí para frente, que lugar eles possam ter dentro da igreja enquanto lideranças, é uma questão aberta para ser consensuada dentro da maturidade eclesial, que não depende de um bispo, de um padre decidir isso, né? Em relação, eu sei que um outro assunto muito polêmico que está hoje na ordem do dia do Brasil, né, é o PL 1904, com a questão do aborto legal. E sobre isso, em que pese a seriedade da questão, porque mexe com a vida e mexe com vítimas de violência, ou então com situações de fetos ou de embriões mal formados ou com deficiência. Infelizmente, esse debate está sendo posto não por interesse de salvaguardar a vida, seja do nascituro, seja das vítimas de violência ou das mães que estão gerando um embrião com deficiência. Mas é um puro oportunismo político. Aqueles que pautaram esse tema no Congresso Nacional não estão interessados nem na criança, nem na mãe. Estão interessados em criar polêmica política para colocar contra a parede alguns setores da sociedade. Então essa é uma armadilha na qual nós cristãos não podemos cair. De um lado, sim, afirmando de uma forma clara e inequívoca o valor da vida, de todas as vidas e em todas as fases, né? E de outro lado também não jogar sobre vítimas que não conseguem carregar o peso de certas situações, não jogar sobre elas a pena da condenação, a pena legal de uma condenação. Então eu acho que o ambiente é
para essa discussão é péssimo. É péssimo porque não está dirigido por reta intenção, mas por um motivo, por uma intenção de polemizar e criar situações políticas ingovernáveis, digamos assim. Muito bem, são temas que sempre rendem bastante, né? Agora, só para fecharmos aqui... São temas que rendem conversa, sim. Oi? São temas que rendem muita conversa, sim. Rendem com certeza. E importante se debater, né, Bispo? Agora, o que dá para falar da Diocese de Santa Cruz do Sul? O senhor falou, é uma diocese bastante grande. Tem vários municípios aqui do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo também. São quantos os municípios e São quantas... 40 municípios, pelo que eu consegui levantar, assim, mais por aquilo que está disponível aí nas redes sociais. Quantos? Só repete? 40 municípios e grande parte deles, né, a maioria deles fortemente atingidos por esta catástrofe ambiental, né, que vocês aí estão vivendo mais de perto, que eu vivi mais no silêncio, porque apenas eu sabia que estava indicado para essa diocese, então estava aí acompanhando cada novidade terrível, né, e vivendo isso na minha oração, na minha proximidade, ao menos sentimental, em relação a todo esse povo. Então, de fato, escutava hoje de manhã um relato das diferentes instâncias da diocese que me impressionou muito, uma série de iniciativas e uma infinidade de trabalhos que vêm sendo realizados desde a enchente do ano passado, mas potencializados necessariamente nesse ano. Fiquei vivamente impressionado e quero aproveitar aqui para dizer um muito obrigado a todas as pessoas que se envolveram, desde aqueles que ofereceram um abrigo a vizinhos ou a desconhecidos, passando por aqueles que se ofereceram e se oferecem como voluntários, também pelos órgãos de administração pública que se fazem presentes desinteressadamente na reconstrução, e até chegando àquelas pessoas que são as que sofrem na pele, na carne, dia e noite essa tragédia e que estão procurando reconstruir a vida a partir dos pedaços e fragmentos que sobraram. Eu tiro o chapéu para todos vocês, seja da sociedade civil, seja do mundo das comunicações, seja do mundo da igreja também, pessoas, lideranças eclesiais que estão dando tanto e o melhor de si para amenizar esse sofrimento. Inclusive com algumas igrejas que foram danificadas ou até levadas pelas águas. A nossa igreja principal aqui de Lajeado jamais tinha sido invadida pela água, aconteceu, né? Mas também temos imagens de santas que foram, que permaneceram, né? E também dá essa força aí para uma comunidade e é muito importante também esse olhar aí, certamente que virá através da sua pessoa e da Diocese de Santa Cruz. Muito obrigado por atender a Rádio Dependente e que tenha uma boa gestão, um bom período aí à frente da Diocese de Santa Cruz do Sul. Nós aqui da Rádio Dependente ficamos à disposição. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos radiovintes e o meu abraço, a minha saudação a todo o povo lajeadense e aos ouvintes. E conto com a prece, a oração de vocês, conto com o apoio, sempre um apoio crítico, porque eu acho que o apoio acrítico também não serve para muita coisa, um apoio crítico que ajuda a gente a acertar cada vez mais e errar cada vez menos.